empatou e aí ficou com raiva também da igreja. Estão achando que Deus não ajudou, falou, o negócio está ruim para o nosso lado. Bem-vindo a todos em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui 2 horários, no domingo às 9 e também às 19h15. Eu espero que você esteja, ou continue com a gente, para podermos adorar a esse Senhor todo maravilhoso. Ele é maravilhoso. Há um grande desafio para todos nós, de aceitarmos muitas vezes a presença dEle onde estamos. É um grande desafio, porque acostumamos a nos reunir, e assim a gente entra e sai da igreja sem perceber essa presença muito forte de Deus em nosso meio. Eu não sei se você me entende. Deus está nesse lugar. Dá para entender isso? Alô? Dá para entender? Ele está presente aqui. O problema é que a gente, sabe, não pega esse negócio no ar assim. Então nós cantamos, oramos, abraçamos nossos irmãos e esquecemos que realmente Ele é Deus presente aqui. E não tratamos, sabe, dessa forma assim, Ele presente. A gente não consegue enxergar esse negócio. Aí a gente leva a banho-maria, as nossas reuniões, os nossos cultos. Para que tudo dê o verdadeiro sentido, é importante entendermos que Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Por favor, põe isso na tua cabeça. Deus está aqui. Aonde, pastor? Não me faça pergunta difícil. Ele está presente aqui. Ok? Quem crê nisso? Vocês não crêem nada. Quem crê nisso? Esse mesmo Jesus presente nesse lugar é o Jesus que um dia vai voltar. Pelo menos falou amém aqui. Esse Jesus presente nesse lugar, Jesus que a gente não está vendo, a maioria das vezes que nos reunimos aqui a gente não sente Ele, mas há uma promessa de que Ele vai voltar. Eu creio que isto deve nos impulsionar a viver mais perto dEle, com mais zelo, sabe? Com mais vontade, com mais devoção. Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz mais ou menos isso que eu estou falando. E por causa desta palavra que queimou no meu coração, antes de vocês colocarem isso, aquela imagem, aquela foto que vocês viram no começo, até que ele venha, essa imagem, essa foto ela foi tirada no Mar da Galileia. Eu e a pastora Amara já tivemos ali, já navegamos por esse mar aí. Foi muito romântico também. Filhos, e quando amigos nossos estiveram agora em Jerusalém, e eles tiraram essa foto, aí uma dessas madrugadas, de quinta para sexta, devia ser umas 3h30, 4h, eu peguei essa imagem deles, e essa foto deles, e me inspirei naquele barquinho e pus esse tema, até que ele venha. Até que ele venha. Aí então, Atos capítulo 1, de 9 a 11, os discípulos estavam, olhando, conversando com Jesus, e ele começou a subir. Ele começou a sair dessa terra e foi subindo. E eles ficaram olhando para o céu. Sabe quando a gente solta aqueles balões a gás, aquelas bexigas, sabe? Quando a gente solta, e aí daqui a pouco ela, como se estivesse sumindo, e você, não, ela está ali, está lá. Acho que os discípulos estavam desta forma, olhando assim, sabe, no céu, mas ligados. Não, ali, ele está ali agora, ali assim, está sumindo. Nesse momento, filhos, o texto diz que apareceu 2 homens, e
falaram com eles, versículo 11 diz: homens galileus, o que vocês estão olhando aí para o céu? Versículo 11, né? Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Isto é muito da hora. O texto está dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sabemos quando, de que forma, mas o importante é que nós sabemos e precisamos ter essa certeza de que este Jesus vai voltar. E por essa promessa, é por causa desta promessa de que ele vai voltar, é que vale a pena seguir em frente, vale a pena ser crente, ser cristão, por causa dessa promessa do retorno dele. Por essa certeza que devemos estar prontos. E acredito que abrir mão de muita coisa que nós gostamos de fazer, até de coisas boas que nós gostamos de fazer, mas abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão do sistema que está aí fora, que a gente sabe que não é coisa boa, o sistema desse mundo, por sabermos que a nossa casa, o nosso lar, presta atenção, filhos, o nosso lar é o céu. Nós precisamos abrir mão de muita coisa e enfrentarmos perseguições, enfrentarmos injustiça, como eu tenho pregado aqui nesses domingos, por causa da volta de Jesus. Cristo Jesus vai voltar. Põe isso na tua cabeça, por favor. Ele vai voltar. Assim como ele é presente nesse lugar, assim como ele está presente lá na sua casa, assim como ele é presente na sua vida, dia inteiro, olha, ele vai voltar. E a minha pergunta foi bem esta: já que eu tenho certeza de que ele está comigo, e que um dia, a Bíblia diz, promete que ele vai voltar, como eu devo esperar esse Jesus? Como a igreja deve esperar esse Jesus? Então, filhos, até que ele venha, devemos viver de forma que agrade a ele. Eu fui entender esse negócio, como eu posso viver de uma forma que agrada a este Jesus, com base no meu casamento. E eu creio que o casamento ele existe para a gente entender esse encontro da igreja, que é considerada a noiva dele, com Cristo, com ele, que é o Cristo, e que é considerado o noivo dessa igreja. Para a gente entender esse encontro, eu fui entender melhor, baseado no meu casamento, veio esse entendimento. Viver melhor para ele, fazer aquilo que agrada, eu fui entender isso melhor quando nós começamos a nos relacionar para casamento. E eu percebi uma coisa, que eu precisava viver agora para ela, e precisava me esforçar o máximo para fazer o melhor por ela e para ela, fazer coisas que viessem agradá-la. Qual o chocolate que você gosta? O que é que você não gosta que eu faça? Quem está me entendendo? Nesse relacionamento de me desgastar por ela e ela por mim, eu fui entendendo melhor como eu precisaria viver de uma forma que agradasse a Deus. Então, enquanto
ou melhor, até que Ele venha, eu tenho que viver de uma forma que o agrade. Você precisa viver nessa terra de uma forma que o agrade, assim como você precisa viver de uma forma que agrade o seu cônjuge. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. Na segunda carta dele, capítulo 3, o versículo 11 e 12, tem alguma coisa também que venha fortalecer essa verdade. O versículo 11 diz: visto que tudo será assim desfeito, o apóstolo Pedro escrevendo, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele falou: visto que tudo que vocês estão vendo aí será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Segundo Pedro, capítulo 3, 11 e 12, tem 3 alertas aqui, para a igreja, para a sua vida. 3 alertas. Primeiro, é sermos piedosos, ou melhor, viver de maneira santa. A palavra santo significa separado, significa que eu preciso me separar daquilo que é mal, daquilo que não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para minha família, não vai fazer bem para o meu corpo, vai fazer bem. Eu preciso fugir dessa aparência do mal, me separar. Então, essa é o primeiro alerta que o apóstolo Pedro diz: viver de maneira separada desse sistema corrupto, viver de maneira separada daquilo que me prejudica. Assim, o segundo alerta é sermos piedosos, e isso remete a uma consagração, a uma devoção a Deus. Na antiga religião, sabe aquela religião sua lá? Você jurava de pé junto, você batia o pé dizendo: não, eu sou devoto aí você lembra agora, né? De quem? Aquele santo, aquele ídolo. Eu sou devoto, eu era devoto àquilo, e olha que eu fazia com zelo. Era desse jeito. É aquela devoção é que o apóstolo Pedro diz: você precisa ser mais zeloso na sua vida, no seu relacionamento com Deus. É um alerta para nós: seja mais zeloso, seja devoto. E um terceiro alerta é a esperança pelo dia do Senhor. E é isso que Cristo espera de nós, separados da aparência do mal, consagrados, pessoas consagradas e tementes a Deus, e esperançosos, referente à volta, aquele dia que o Senhor Jesus vai voltar. Esperançosos, devemos viver com essas 3 formas, até que Ele venha. Amém? Até que Ele venha, devemos anunciar a sua morte. Nós, cristãos, somos os únicos detentores, os únicos que guardam, que têm a mensagem de salvação. Eu não sei se você sabe disso. E é preciso então a gente proclamar. Escute, a morte. A Bíblia nem fala do nascimento de Jesus, mas não dá muitas dicas, e nem fala para a gente celebrar. Sabemos que é muito da hora esse negócio de Natal, sabemos que é muito legal enfeitarmos as nossas casas, aquela coisa toda, isso é muito bonito. Mas a Bíblia, ela enfatiza, ela pede para a gente dar importância à morte de Jesus Cristo e anunciar a morte dele. Anunciar a morte. Filhos, é por causa da morte de Jesus que hoje nós temos vida eterna. Por favor,
sai desse mundo de só assim sistema religioso, essa liturgia, e entenda que vida cristã vai muito além desse negócio aqui que a gente faz aqui dentro, sabe? De cantar e ir embora, depois na quarta ou no domingo ou no sábado a gente vem de novo e canta e vai embora. A vida cristã é anunciar a morte de Jesus, porque através da morte dele nós temos vida. Cristo Jesus, ele quando morre, ele vai tratar a nossa morte e declarar que ela não tem mais poder sobre nós, e nos dá o direito e o poder de vivermos para sempre com ele. A morte de Jesus foi para resolver o seu assunto, o seu estado espiritual. Estávamos mortos e ele nos deu vida através de sua morte. Quem recebe essa verdade? Vida cristã é muito mais do que a gente pensa. Eu sou crente, eu sou cristão, porque a gente tem uma Bíblia, seja no nosso celular, no nosso computador em casa, note, nós temos uma Bíblia, porque temos o livro. É muito mais do que isso. É acreditar que esse Jesus é presente em nossa vida, acreditar que esse Jesus presente vai voltar, e até que ele venha, eu preciso anunciar a morte dele. Eu preciso fazer isso, anunciar a sua ressurreição até que ele venha. Eu creio que esse é o grande propósito da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26, coloca a gente dentro desse assunto, coloca a gente dentro desse objetivo, desse propósito, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque filhos, se a promessa do céu ela é uma promessa real, gente, se promessa do céu é coisa real, a do inferno não pode ser vista de modo diferente. E o Senhor Jesus, lógico que ele não preparou o inferno para ser humano nenhum. Ele diz: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas tem gente que gosta. As duas promessas, elas são reais. E Cristo voltará. Ele voltará, e voltará com juízo. Por isso, nós não podemos suavizar o Evangelho, sabe? Nós não podemos dizer: vem para o cristianismo, vem para o Evangelho, porque o seu casamento será um mar de rosas. Não é, casamento não é um mar de rosas. Não precisa levantar a mão dizendo que você concorda comigo. Não é mar de rosas. Vem, porque a sua vida financeira vai melhorar 100%. A Bíblia não promete isso. O cristianismo não promete isso. Isso significa suavizar o Evangelho. Significa fazer vista grossa para as coisas. Cristianismo, filhos, é entrega. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é morte. Cristianismo é viver pela fé. Cristianismo é restauração. Cristianismo é esperança. Isso é cristianismo. E Jesus Cristo manifestou-se para que o homem possa alcançar uma nova vida, e vida eterna. Quem me entende? A Bíblia diz que ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue para restaurar os laços de relacionamento entre Deus e o homem. A Bíblia mostra que ele estabeleceu uma nova aliança, e a ordem foi que a gente
anunciar-se. Essa é a nossa missão. Se você quer saber, eu tenho uma missão na terra? Tem. E a nossa missão é anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. Por que não fazer discípulos? Ih, pastor, essa história nós já passamos. Mas passamos de uma forma até errada. Por que eu vou ter que não sabe, desenterrar defunto? Mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. Mateus 28, de 18 a 20, o próprio Cristo disse essas palavras. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos essa missão, nós temos uma ordenança sobre nós, e ela é fazermos discípulos. Escute, filhos, fazer discípulos. A ordenança de Jesus não é apenas para anunciar a sua morte, mas para fazermos discípulos. No sistema ao qual saímos, nós fazíamos discípulos para nós, Fabiano. Então, se um dos líderes de célula, um dos cabeçudos, saísse para o nada, ele levava os seus discípulos para o nada. Como eu conheço um monte de gente que está vagando por aí, não está em canto nenhum, porque o líder dele também não está em canto nenhum. Se o líder daquela célula saiu para uma igreja, você vai encontrar 3, 4, 5, um monte de gente lá também. Sabe por quê? Porque nós fazíamos discípulos para nós. Feliz foi João Batista e sábio, porque quando ele viu Jesus, a Bíblia diz assim, que ele disse: ah lá, ó, lá está o homem, lá está o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele anunciou Jesus, ele mostrou Jesus, enquanto que nós éramos tão felizes quando as pessoas chegavam para a gente: oi, meu líder. Aquilo era um orgulho santo. Fazíamos discípulos para nós. Mas a ordenança de Jesus é fazermos discípulos para Ele. Amém? E nós não podemos parar com esse negócio não. Quanta gente morrendo e mergulhado nesse sistema aí fora, e nós, como detentores da verdade, por que não alcançarmos essas pessoas? Hein? Por que não? Por que não os convidá-los? Por que não chamar a atenção deles? No final do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus também chama a atenção, e Ele disse: vocês são testemunha dessas coisas. Quem Ele está dizendo? Para quem Ele está falando? Está falando para mim, para você, que nós somos testemunhas do que tem acontecido, da nossa conversão, testemunhas do que Jesus fez. A morte dele, a ressurreição dele nos trouxe vida. Devemos, filhos, fazer discípulos para o Senhor até a consumação dos séculos. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão até que Ele venha. Eu encerro declarando que até que Ele venha, precisamos desejar profundamente, ansiar por sua volta. Por sua volta. Eu li aqui para vocês, 2 Pedro capítulo 3, e o versículo 11 diz: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia do Senhor, apressando a sua vinda.
Eu acredito que o cristão verdadeiro, ele anseia, ele deseja profundamente a volta do Senhor. Ele tem que ser assim. Essa é a marca do verdadeiro cristão: ansiar a volta do Senhor mais do que pelo seu casamento. Pastor, a minha idade está chegando, está passando, eu preciso casar. Calma, feinho, você vai casar. Mas o desejo pela volta do Senhor precisa estar acima do desejo de casar. O anseio pela volta do nosso Deus precisa estar acima do nascimento do filho. Se nós não tivermos filho, nós vamos enlouquecer. Precisa estar acima do desejo de ter filho, ou qualquer outra conquista aqui nessa terra, ou qualquer outra conquista de qualquer bem nessa terra. O desejo de aguardar a vinda de nosso Senhor tem que superar todos os outros desejos. Não estou dizendo que é proibido desejar, amar, casar, ter filhos, conquistar bens, sonhar, projetar um futuro. A Bíblia não diz que isso é pecado. Ela diz que ela até incentiva você a fazer isso, mas ela quer que o desejo, o anseio pela volta, pelo retorno dele, seja maior do que todos esses outros desejos. Nenhuma vitória alcançada nesse mundo tem sabor semelhante ao do reencontro com o Mestre. Se você ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo chegou com essa mensagem lá dizendo: o Cristo, que eu tive encontro com Ele, que os apóstolos viveram com Ele, Ele morreu, ressuscitou, mas a mensagem, a promessa é que Ele vai voltar. Os homens daquela igreja, daquela região, começaram a largar tudo, abandonar emprego, abandonar tudo, e ficar esperando a volta de Cristo. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta dizendo: quem não trabalhar não vai comer não. Ele quis dizer: continue vivendo, filho, filha, continue projetando. Amanhã é segunda-feira, você tem coisas para pagar. Esse negócio não é assim, dessa forma, paralisar tudo, parar o seu mundo para esperar a volta dele. Trabalhe, projete, case, tenha filhos, faça o que tem que fazer, cumpra as suas obrigações, mas anseie fortemente pela volta dele, porque um dia, escute bem, um dia ele vai voltar. Meu pai falava isso, era o único crente de casa e ele falava desse negócio. O restante da turma, todo mundo espírita, e ele mesmo assim falava com a gente: filhos, falava com a dona Liquinha, minha mãe, Jesus vai voltar. E a gente: o velho morreu um ano depois que eu me converti em 70, final de 71. Faz as contas aí de 71 para cá, quantos anos o velho morreu? E o tempo que ele falava que Jesus ia voltar e o homem não voltou. Eu fiz esse ano 48 anos de caminhada cristã, fiz agora em janeiro. Gente, e eu fiquei sabendo pelo meu pai e pelos pastores que Jesus ia voltar. 48 anos. Cadê o homem? Eu poderia perder a esperança. Eu poderia parar também tudo para ficar esperando. Mas a vida não pode parar. Mas também não podemos perder a esperança e a certeza de que este Jesus vai voltar. A expectativa pela volta do Senhor é o que fundamenta, é o que traz a base para a vida cristã.
Se você se diz cristão e não está alicerçado nessa verdade, a sua vida cristã não está alicerçada nisso, você não está sobre essa verdade, dizendo, Ele vai voltar, eu trabalhando, eu projetando, Ele vai voltar. Se não estiver baseada nisso, eu não sei o que você pensa da vida, eu não sei o que você vai alcançar na vida. A Bíblia traz muitas promessas de Deus para as nossas vidas, muitas, e muitas a gente tem vivido, nós temos percebido que elas estão se cumprindo dia após dia, e essa promessa da vida dele não é diferente das demais promessas. Se Ele prometeu te abençoar, prometeu te dar filhos, prometeu casamento, Ele promete, e Ele está fazendo isso, está te livrando de coisas terríveis desse mundo. Há uma promessa de que esse Jesus Cristo voltará e vai buscar a sua igreja. Então não importa quanto tempo levará, mas temos a certeza de que esse Jesus voltará. Da mesma forma como aqueles discípulos em Atos 1 o viram subir. Escute bem, Ele vai voltar. Talvez você não entenda muito o que eu prego aqui aos domingos, de manhã, domingo à noite. Talvez você não entenda muito. Pastor, eu vou lá, mas entenda só isso, de tudo que a gente tem pregado durante esses anos todos com vocês. Entenda uma coisa, Jesus Cristo vai voltar. E eu preciso, na realidade, planejar a minha vida espiritual. Eu preciso acertar os ponteiros aqui. E todos os meus desejos, eles não podem superar essa verdade, o desejo que eu tenho pela volta de Jesus Cristo. Eu acredito que isto é o ponto mais alto da história da humanidade. Vou pular aqui. É a volta de Cristo Jesus. O acontecimento mais alto na história da humanidade é a volta de Jesus Cristo. Se você está esperando alguma coisa e coisas tremendas acontecerem e não está aguardando a volta de Jesus, não está vivendo de uma forma piedosa, não está fugindo da aparência do mal, não está sendo realmente devoto a Ele, até que Ele venha, alguma coisa está errada na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Ele. Ele virá. Pastor Marcelo, Ele virá. E nós precisamos aguardá-lo. Amém? Fique de pé, por gentileza. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Sejamos realmente cristãos. Até que Ele venha. Vamos zelar pela casa dele, vamos zelar pela vida espiritual, até que Ele venha. Vamos nos separar daquilo que não presta, separar. Você pode estar no meio, mas não influenciado, até que Ele venha. Sejamos realmente, verdadeiramente cristãos. Eu não sei, meu pai viveu e morreu, eu estou só no cristianismo 48 anos. Eu não sei o que vai acontecer para frente. Você vai falar, pastor, nosso mundo mudou muito, cara. Mas mudou muito. Os nossos meninos, como chama o teu menino? Quantos anos tem? 1 ano e 5 meses. A gente dá uma olhada na situação de hoje assim. A Bíblia fala que a ciência ia se multiplicar, ia acontecer tanta novidade na tecnologia, tanta coisa, mas tanta descoberta, tanto desenvolvimento, sabe, que para eles é moleza. A gente olha assim e fala, eu digo para o meu celular, Google, me leva a tal lugar. Pronto, ele te leva. Agora, você vai falar assim, filho, você vai falar com ele, olha aqui, filho, o que está acontecendo? Ele já nasceu dentro desta tecnologia. A Bíblia fala no Antigo Testamento, um texto assim, Eduardo,
Se vocês estiverem nas estrelas, de lá eu tirarei vocês. O Deus eterno falando através do profeta, mostrando que há uma possibilidade de pessoas morarem, sair daqui e morar em outro planeta. E nós temos visto isso, sim ou não? Pesquisas, né, em outros planetas dizendo, aqui já existiu água, e se existiu água, é possível uma vida terrena, a nossa vida, a gente viver lá. Então, o Murilo, pode ser que daqui a 30 anos, 40 anos, ele vai ver coisas, sabe, estrondosas, porque a ciência vai continuar essa multiplicação, sabe, de conhecimento e desenvolvimento. Eu só não quero, e põe isso na cabeça dele, que ele esqueça que um dia Jesus vai voltar. Mesmo chegando, e carro assim já existe, né? Você dá um toque, o carro abre porta, você fala e o carro liga, certo? Eu nem sei, porque minha pobreza é muito grande em conhecimento. Mas, gente, esses dias eu estou terminando, tá? Eu vi assim, uma pastora amiga nossa, de Goiás, colocou no Face, um carro saindo da garagem, certo? Aí foi até um certo lugar meio acampado, aí abriu a asa assim e foi embora o bicho. Aí eu falei, isso é montagem né? É alguma coisa que inventaram aí, não é verdade. Gente, a gente fica assim de bobeira. A gente acha que os nossos televisores vai ser essa caixa, sabe, que a gente tem em casa, fina, que não dá espaço para a parede. Vai ser carro, não sei o que lá. Gente, esquece do carro. Daqui um tempo não haverá isto. Estou falando sério. Meu pai, ele falava assim: Alcides, daqui um tempo, tá vendo essa caixa aí na sala? Vai aparecer mulher pelada nele. A gente, nossa, meu pai tá... que mais tem a mulher pelada e homem pelado? Ele falava isso com o maior escândalo do mundo. Não, o mundo está no fim. Gente, nós não vamos ter esse negócio. Você vai querer falar com alguém, sabe? Vai aparecer a imagem do cara que você quer falar na tua sala, e você e ele também vai ser dessa forma. Esqueça dessa caixa de TV. Eu tenho um celular última geração. Esqueça disso, filhos. Eu não sei se eu vou viver esse tempo, mas, por favor, quem viver aqui, o Murilo e outros menorzinhos aí, porque velho nós vamos ficar, né? Mas eu não sei se nós vamos experimentar essas coisas. Hoje nós ficamos admirados com cada coisa, mas lá na frente vai ter coisas tremendas que a ciência vai trazer nas nossas mãos. Não vamos esquecer nunca de vivermos uma vida piedosa, vivermos uma vida separada do sistema que não presta, até que ele venha. Amém? Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Eu quero chamar aqui à frente os que vão me ajudar na ceia. E coloque a mão no teu coração. Tem uma música assim: tudo será mais lindo até que você venha. Tudo será não sei o que lá, até que você venha. Coloque a mão no teu coração e agradeça a Deus por essa palavra, por favor.